Cerca de 4 meses atrás, eu estava andando pelas ruas de Denver, Colorado, quando vi um homem vindo em minha direção. Ele vinha com as mãos estendidas para frente. Era um rapaz de muito boa aparência, com seus 30 anos, e ele segurou a minha mão e falou: "Não é maravilhoso ver você aqui?" Ele disse: "Minha mãe lê tudo o que você escreve." E eu perguntei: "E o que você lê?" Então ele disse: "Para onde está indo?" Eu disse: "Estou voltando para o hotel." Ele começou a andar junto comigo e eu perguntei: "O que está fazendo?" Ele disse: "Os tempos estão difíceis. Estão procurando um emprego." "Que tipo de emprego?" eu perguntei. Ele disse: "Eu não sei, qualquer tipo de emprego. Eu não me importo o que seja, contanto que eu ganhe um dinheirinho." "Oh, então," eu disse, "quando você espera conseguir esse emprego?" Ele disse: "Eu não tenho a menor ideia. Eu estou andando por essas ruas há dias." Eu disse: "Você ainda não decidiu que tipo de trabalho você quer? Ou quando vai conseguir?" "É isso mesmo?" Ele disse: "Mas o que eu teria que fazer então?" Eu disse: "Você realmente quer um trabalho? Você realmente acredita que Deus vai ajudar você a conseguir um emprego?" E ele disse: "Bom, eu acredito que sim." Eu disse: "Bom, então pegue um pedaço de papel e escreva que tipo de trabalho você quer. Descreva-o para mim. Eu escrevo enquanto você descreve." "Tudo bem," ele disse. "Se eu realmente for escolher o que eu quero, eu diria que quero ser vendedor." "Ah," eu disse, "e o que vai vender?" "Bom," disse ele, "eu acho que eu posso vender seguros." "Sim, eu gostaria muito de vender seguros, mas sabe, eu não sou muito inteligente, não tive uma boa educação, eu não..." E eu disse: "Não me diga mais o que você não tem, diga o que você quer." E ele disse: "Eu quero ser vendedor de seguros." E eu perguntei: "Quando quer começar?" Ele respondeu: "Eu sei lá." E eu disse: "Que tal começar a trabalhar na próxima terça-feira pela manhã?" E eu escrevi no papel que ele começaria na próxima terça-feira de manhã. E ele perguntou: "Mas onde que eu vou encontrar o emprego de vendedor de seguros?" E eu disse: "Procure em uma agência de seguros." E ele respondeu: "Eu não tinha pensado nisso antes." Ele disse: "Você acha que eu posso conseguir?" Eu disse: "Sim." "E você? Acha que pode conseguir?" E ele disse: "Agora que eu estou falando com você, eu acredito que posso." E eu disse: "Então vá lá procurar. E depois me conte." Então ele finalmente entrou em contato comigo e me disse: "Eu não consegui para a terça. Consegui para começar na segunda. E estou empregado." E ainda acrescentou: "Eu serei o maior vendedor de seguros de Denver, Colorado." Eu acredito que será mesmo. Então, ficar andando dias a fios sem ter uma meta e uma data, qualquer pessoa dificilmente poderia esperar que acontecesse alguma coisa. Mas se você tem fé e realmente acredita no Senhor e em você mesmo, e na própria vida, e em seu país, e no mercado onde você mora, então poderá atingir as suas metas. Mas você precisa ser bastante específico. E eu poderia chegar e perguntar: "Qual é a sua meta?" Mas você não precisa dizê-la para mim. É só dizer para você mesmo. Se o Dr. Phil pudesse falar com cada um de nós individualmente sobre as nossas metas, ele iria dizer que existem 3 elementos fundamentais para que alcancemos as nossas metas. Esses elementos são: primeiro, deseje fortemente atingir a sua meta. Segundo, crie uma imagem daquilo que deseja, conforme iremos mostrar do outro lado dessa fita. E terceiro, você precisa ter fé o tempo todo. Isso significa ter fé em você mesmo e fé numa força maior do que você, de onde você possa tirar força e coragem. Você alguma vez teve um objetivo? Quer dizer, não estou perguntando se você alguma vez pensou em alguma coisa que gostaria de ter ou de fazer.
Quero dizer, você alguma vez determinou sem qualquer dúvida que você realmente queria alguma coisa e estava preparado para fazer o que fosse preciso para conseguir? Esta ideia é bem diferente do que apenas desejar ou sonhar. A meta que você deseja precisa ser definida. A forma para definir a sua meta é escrevendo o que irá acontecer e quando irá acontecer e como você vai realizar. É como se você estivesse saindo para uma viagem de carro. Você precisa de um mapa das estradas que irá mostrar qual delas pegar para chegar onde você quer ir. O que estão dizendo é que se você se permitir ser levado pelo fluxo, não mexer ao leme e nem movimentar o seu próprio navio, irá aportar onde o vento levar você. Quando você começa a pensar sobre isso, fica até interessante como nós nos permitimos levar pelo fluxo seguindo pela vida afora e como consideramos o nosso comportamento pouco importante para lidar com as menores situações. Vamos dizer que você queira ver um filme ao ar livre. Você entra no carro, vai dirigindo, depois você vê o cinema chegando e lá está passando o filme que você quer ver. E então você estaciona o carro, pergunta pela janela quando vai começar o filme. E será que você se lembrou de levar dinheiro suficiente para comprar o ingresso? É claro que não. Quando alguma atividade parece insignificante, somos muito cuidadosos. Primeiro, olhamos o jornal para ver onde está passando determinado filme. Depois, planejamos bem o horário e paramos antes no caixa automático. Sabemos o que queremos ver e nos esforçamos para conseguirmos atingir o que queremos com o máximo de prazer possível. Então, por que não fazemos a mesma coisa com as grandes metas de nossa vida? Como você lida com o planejamento sobre aquilo que quer realizar? Você escreve no papel as suas metas para poder vê-las todos os dias? Você faz uma lista de todas as atividades que precisa completar antes que a sua meta torne-se realidade? Você colocou uma data de quando sua meta deve ser atingida? E você certificou-se de que o primeiro passo já pode ser dado? Sua meta está bem detalhada para saber exatamente o que você irá realizar? E quando você quer realizá-la? Se você respondeu honestamente essas perguntas, você está muito bem orientado sobre como será o curso de sua vida. Quando pedimos que você escreva as respostas às perguntas que fazemos nas fitas, talvez você gostasse de registrar as suas descobertas. Você vai encontrar instruções de como fazer esses registros. Entretanto, se escrever for algo que você não goste, não é necessário. Na verdade, o propósito dessas questões é simplesmente estimulá-lo e fazê-lo parar para pensar em sua vida com outra visão, talvez pela primeira vez. As respostas que você irá dar mostrarão como você se coloca diante de cada princípio do pensamento positivo. Dr. Pill sentia-se forte a respeito do planejamento e de segui-lo quando o assunto é meta. Ele tinha um método o qual podemos usar para fazer com que nossas metas façam parte de nossa existência, que torna-se impossível ser ignoradas. Se você tem uma meta, não uma meta complicada e obscura, mas uma meta que tenha forma, bem definida. Uma meta muito real, que você queira alcançar com toda a sua alma. Então, pegue essa meta, reze e peça muito por ela para ter certeza de que ela realmente é certa. Porque se não for certa, será errada. E nada que é errado acaba dando certo. Então, se não for certa, faça com que fique certa, ou então afaste-se dela e procure uma outra meta. Então, quando tiver uma meta que você tenha certeza que é certa e boa, coloque-a em sua mente consciente e deixe-a bem firme lá, até que ela automaticamente entre no seu inconsciente. Porque quando ela entra no seu inconsciente, você a terá, porque então ela terá você por inteiro. Seja lá qual for a meta, reze muito. Mantenha-a bem firme e deixe que entre nas profundezas de sua mente, onde ela possa se tornar parte de você. Quando você estabelece uma meta, segure-a com firmeza diante dos momentos de contratempos ou de aparente fracasso. Mantenha a imagem de que está progredindo, mesmo que tiver que ficar parado por um minuto. Então, finalmente realize a sua meta. Dr. Pill dizia que você vai encontrar um grande poder dentro de você chamado Fator Plus. Esse é um poder muito forte que existe dentro de você que irá permitir com que você supere qualquer obstáculo. Essa é uma pequena coisa a mais que pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso.
Entretanto, o fator plus só funciona quando a meta estiver definida e não irá funcionar se você estiver somente sonhando acordado. Percebam, jovem, o que ele deseja ser, ou o que ela quer ser. Há pouco tempo eu estava numa cerimônia de formatura e eu perguntei aos formandos o que haviam planejado para o futuro. Um deles disse, eu quero ir para a faculdade, mas ainda não sei o que quero fazer. O outro disse, eu acho que vou arranjar um emprego, alguma coisa boa. E o outro colega disse, eu quero ser milionário para não ter que me preocupar. O que você acha das chances que eles teriam para realizarem seus objetivos? Por outro lado, conheço alguns jovens que têm suas metas muito positivas e bem posicionadas. Chris diria a você, eu quero ser um grande chefe qualquer dia, quero ter o meu próprio restaurante, meu plano é fazer um curso onde eu possa aprender como cozinhar muito bem e como administrar um restaurante. Depois vou estudar todos os ingredientes, vou precisar conhecer bem como picar e fatiar os vegetais na cozinha, mas vou querer lutar mais para aprender como posso administrar e ser o chefe. Isso provavelmente levará 10 ou 15 anos. Enquanto isso, vou procurar saber tudo o que puder sobre as melhores cozinhas e o que poderei servir no meu próprio restaurante. Já estou fazendo alguns projetos. Sei exatamente como vai ser o lugar, quantas mesas vou ter, que tipo de toalha vou querer, quais são as cores que vou escolher e quantas pessoas vão trabalhar comigo. Então, quando tudo estiver no lugar, vou pedir um financiamento e quando eu abrir as portas, vou ter um grande sucesso. Já estou até vendo as manchetes nas revistas. Não fica difícil acompanhar as intenções de Chris e conhecer qual é a sua meta e como alcançá-la. Isso não é sonhar acordado. Chris já passou do estágio do desejo. Chris tem uma meta permanente que sem dúvida irá realizar. Entretanto, se a sua meta é mais ousada e você quer abrir já um restaurante, mesmo assim você ainda precisará saber quais são os passos que precisará dar para tornar o seu desejo realidade. Por exemplo, vamos dizer que a sua meta seja ganhar na loteria. Você então terá que se levantar, se arrumar, ir até a lotérica e fazer o seu jogo. Depois você vai ter que ver o resultado no jornal, ou voltar até a lotérica e checar os números do seu jogo antes de jogá-lo no lixo. Nada irá acontecer sem algum esforço de sua parte. Todos os anos as lotéricas anunciam que tiveram vencedores, mas que não apareceram. Por quê? Porque alguém não foi até o fim nessa meta. Fizeram o jogo, mas não checaram para ver se foram os ganhadores. Dr. Phil nos deu diversos passos para seguirmos em direção às metas. Nós já falamos sobre o primeiro passo, que seria pensar sobre o que você quer da vida. Planeje realmente o seu futuro e esqueça-se de alguma coisa errada que possa ter feito no passado. Decida-se com firmeza sobre aquilo que é o seu objetivo. Isso significa que você precisa determinar exatamente o que você quer que aconteça. A imagem do restante de sua vida precisa ser como o primeiro parágrafo de um contrato de negócios. Aqui você pode colocar 1 ou 2 frases curtas, sintetizando o que você quer realizar nos próximos anos. Faça o mesmo exercício em sua vida pessoal. Você vai ficar surpreso sobre como isso é desafiador e que você nunca havia pensado muito sobre isso. Quando você decidir o que é mais importante, formule e faça uma afirmação bem clara de como é a sua meta. Elimine o que o Dr. Phil sempre chama de pensamentos complicados. Pegue o calendário e planeje para este ano e para o ano que vem e para daqui a 5 anos e daqui a 25 anos. Quanto mais você puder ser específico, melhor serão as chances de ser bem-sucedido. Dr. Phil dizia que o passo 2 é estude e aprenda tudo o que puder sobre a sua meta e o que poderá mudar se você conseguir realizar com sucesso o que deseja. Você já ouviu alguém dizer que ele ou ela queria? Bem, quando você o pressiona para dar mais informações, você descobre que a pessoa não sabia muito sobre o assunto. É como a garotinha que queria ser uma bailarina, porque ela adorava a roupa e a música. E ela queria saber dançar na ponta dos pés, e ela podia até se ver como um cisne. Mas quando ela começou a ir para as aulas, seu sonho logo definhou. Ela não tinha percebido quanto trabalho havia e nem quanta dor e sacrifício para conseguir ser uma dançarina. Ela teria que treinar a dança e focalizar em sua meta se ela realmente a quisesse. Tempos depois, a garota repensou em seu sonho porque ela não sabia muita coisa sobre todos os detalhes. Quando se tem 8 ou 10 anos de idade, é muito adequado perguntar para os pais ou amigos que caminho deve tomar. Mas quando se é adulto, você já tem mais informações sobre o caminho que escolheu e sobre o que acha que quer. Faça uma pesquisa. Descubra o que sua meta irá solicitar de você e veja se ainda o atrai da mesma forma que antes. Se você quer comprar uma casa, certifique-se de saber o que isso vai exigir de você. Você está preparado para absorver os custos adicionais, os problemas com empregados e o jardim? E assim por diante. Se você quer mudar para fora da cidade, onde possa ter mais espaço e menos barulho de carros, você está preparado para ficar mais tempo no trânsito?
Você ficará bem sabendo que a loja mais próxima está longe de sua casa e que você vai perder o entusiasmo e as conveniências de viver na cidade? Perto de seu trabalho? Cheque as suas respostas antes de mudar a sua vida. Passo 3. Fixe uma data para realizar a sua meta. Date e assine quando seu sonho deverá tornar-se realidade. Escreva em seu calendário. Se puder comprar um calendário perpétuo, poderá fixar metas para daqui em diante. Faça isso. Não diga nunca assim, algum dia eu ainda mudo de emprego, ou algum dia vou viajar para a Europa, ou algum dia vou conseguir terminar a minha tese. Ao invés disso, escreva, estou planejando terminar a minha tese no próximo semestre, ou vou voltar à faculdade no próximo semestre. Assine e date aquele pedaço de papel e deixe-o bem à vista. Em 3 anos e meio você estará se formando. Dr. Pio achava que o 4º passo era um dos mais importantes. Reze pela sua decisão para ter certeza de que ela está certa. Você não conseguirá realizar nenhuma meta se considerá-la errada e irá sentir-se perdendo tempo rezando e meditando. Peça para a força divina que você confie em Deus. Trabalhe para determinar que você tenha suas prioridades e quando você estiver trabalhando nesse sentido, irá se sentir bem. Se suas metas não estão em ordem de prioridade, então elas nunca irão acontecer da forma como você quer. Por exemplo, se você decidir que sua meta é ser concertista de piano, mas você não tem habilidade para a música, então irá odiar ter que passar horas praticando. Por isso, não importa o quando irá tentar, nunca irá conseguir. Você pode querer ser jockey do Kentucky Derby, mas você tem 1,80 m de altura. Então suas chances de tornar seu sonho realidade serão bem pequenas. Seja bem cuidadoso e realista. Então siga em frente com fervor e dedique todos os esforços para alcançar a sua meta. O 5º passo a ser dado para conseguir ser bem-sucedido nas metas é nunca assuma que você já conseguiu tudo. Você não pode parar de se esforçar. Mantenha-se estabelecendo mais metas, porque, na verdade, tudo bem ter mais que uma meta por vez. A maioria de nós tem, e você vai notar que quando alcançar uma meta, automaticamente irá para a próxima, e para a próxima, e assim por diante. A vida é nunca parar de estabelecer metas. Portanto, continue exercitando-se na barra, pule obstáculos cada vez mais altos e tente atingir novos recordes. Acabamos de dar a você os 5 passos que Dr. Pio nos ensinou e que, se forem dados, se tornarão muito poderosos em sua vida. Acima e além desses passos, uma outra ideia ensinada por Dr. Pio foi a metodologia do triunfo para conseguir o que você quer. Eu, pessoalmente, acredito que qualquer um de nós pode alcançar as metas na vida. E a questão é como fazer isso. Bom, desde há muito tempo tem sido dito que a forma de se conseguir isso é trabalhando e trabalhando. E isso ainda é válido. Mas, além disso, eu gostaria de sugerir a metodologia do triunfo, composta por 3 outros métodos pelos quais qualquer pessoa poderá manter a sua meta. E o primeiro deles é um desejo de fé muito profundo e intenso. Esse é o número 1. Número 2, pensamentos criativos. Isso pode ajudar muito. Como dizia um homem chamado Dr. Sheckley, grande líder desse país. Tenham pensamentos criativos. E o terceiro é fé o tempo inteiro. Então, aí estão os 3 métodos para que você atinja as suas metas na vida. Este é o final do lado A. Para ouvir esse lado novamente, volte a fita para o início. Para iniciar o lado B, adiante a fita antes de virá-la. E outro dia, eu estava ouvindo sobre um homem que havia conseguido uma tremenda realização. Então, eu me lembrei de ter conversado com esse homem cerca de 20 anos atrás, quando ele estava apenas começando.
Ele era um rapaz jovem. E o pequeno negócio no qual ele estava conectado era do ramo de lentes especiais. E ele era importante. Não era o segundo homem, mas sim o terceiro homem na escala hierárquica. E então, eu estava com ele, em uma ocasião em que ele veio andando até mim e me contou como iria ser o seu negócio dali a 20 anos. Ele me contou o que ele ia ser dali a 20 ou 25 anos. Descreveu com detalhes precisos. Na verdade, ele tirou um pedaço de papel do bolso e me mostrou o seu projeto e ainda numerando. 1, 2, 3, isso vai ser feito nesse período, isso vai ser feito depois e esse vai ser feito mais tarde e o resultado final vai ser este, com precisão. Então eu olhei para ele a princípio com pena. E daí a pena mudou para admiração. E finalmente mudou para entusiasmo. Havia 2 pessoas me aguardando pacientemente, porque ele havia me deixado maravilhado. Então, o que ele havia feito? Eu disse a ele o seguinte: você agora tem. E ele me perguntou: o que quer dizer com agora você tem? Eu disse: você tem porque está tudo na sua consciência e você já determinou o que vai acontecer de agora em diante. Já é um fato. Só o que tem a fazer é manter-se em seu caminho, segurando aquela imagem, segurando aquela fotografia. Nunca a tire de sua frente, porque daí ela se tornará um fato. E foi o que ele fez. Fez até melhor do que havia programado. Portanto, o princípio da espiritualidade psicológica é: você precisa querer alguma coisa com muita intensidade. E então, precisa saber como descrever precisamente e em detalhes. E você terá então o que quiser, com muito trabalho, mas essencialmente com muita crença. Se você for como eu, quando você ainda era pequeno, alguém provavelmente disse a você para nunca atravessar a ponte até chegar perto dela. Bem, a verdade é que o homem e a mulher bem-sucedidos cruzam a ponte bem antes de tê-la atingido. Eles a cruzam na imaginação, visualizam a estrada passando por cima da ponte, a água cruzando por baixo, como é a viagem ao passar pela ponte, como vai estar o vento, que altura ela tem e o que você vai fazer quando chegar do outro lado. Em outras palavras, eles fazem um planejamento para não terem surpresas. Dr. Pew ensinou que a chave para o sucesso é imaginar ou visualizar o resultado final de cada desafio e os detalhes que você sabe que vão acontecer. Você pode ver, sentir, experimentar, tocar. Se você quiser mudar para uma nova casa, você deverá ter aquela casa em sua mente. Precisa saber onde é a porta da frente, como são as cortinas nas janelas. Pode ver as árvores no quintal e as flores enfeitando a calçada. O layout interno é tão real como se você já morasse lá há anos. Quando você faz uma imagem como essa em sua mente, ela já estará em processo de tornar-se realidade. Você criou alguma coisa na qual acreditou muito e que é real para você. Infelizmente, a maioria das pessoas passa pela vida aceitando o que aparecer pela frente. Elas nunca param para pensar em como suas vidas poderiam ser e se elas querem que sejam assim ou não. É como ir a um restaurante e ficar satisfeito com o que o garçom trouxer para você, sem nem ter olhado para o cardápio para fazer a sua própria escolha. Como você percebe a sua vida? Quando você decide realizar alguma coisa, quais os passos que você dá? Com que frequência você pensa em mudar a sua vida? Você constantemente planeja o que vai ser do seu futuro? Você visualiza o que quer? Quando você planeja o seu futuro, você permite que alguém o tire do caminho? Você faz com que seus sonhos transformem-se em imagens bastante sólidas nas quais você acredita? No lado 1, falamos sobre metas, como posicioná-las e atingi-las. Ver o futuro como ele deverá ser e como será faz parte de todo esse processo. O princípio da visualização de um futuro de sucesso está no uso constante de sua imaginação. É um importante componente em qualquer projeto para que aquele projeto aconteça no melhor tempo possível. Dr. Pew falou sobre uma mulher que queria perder 50 quilos.
Ela havia tentado muitas dietas, leu muitos livros, havia ido a uma clínica atrás da outra e não conseguia perder peso. Quando ela reclamou sobre sua falta de sucesso, Dr. Peel disse que ela deveria pensar em sua condição para finalmente conseguir atingir os resultados positivos que estava querendo. Ele explicou que ela teria que se ver como uma pessoa magra. Quando ela se olhasse no espelho, teria que visualizar o corpo que gostaria de ter, que roupas usaria e as coisas que faria. Uma vez que aquela imagem aparecesse forte em sua mente, seu corpo iria trabalhar para transformar sua percepção em realidade e, juntamente com isso, ela teria que confiar nela mesma e em Deus, conseguindo assim forças para se alimentar corretamente e fazer exercícios regulares. Com os encorajamentos do Dr. Peel, ela decidiu perder peso em 1 ano. Nos 12 meses seguintes, perdeu 1 quilo por semana e enviou um telegrama para Dr. Peel dizendo que com a visualização, perseverança, confiança em si mesma e com fé em Deus, ela havia conseguido o que queria. Atingiu a sua meta. Mas seria justo dizer a você que pode haver um lado ruim ao imaginar o que irá acontecer em sua vida. E por isso que é preciso ter pensamento positivo e visualização positiva, porque é muito real. Quando você tem pensamentos ou visualizações negativas, os resultados podem ser desastrosos. Dr. Peel falou sobre o outro lado da visualização quando contou a história de uma tenista, Jane Gilbert. George Russell, o grande filósofo irlandês, disse: "Nós nos tornamos o que habitualmente contemplamos." E isso é fato. Se você pensar habitualmente em doença, você se tornará uma pessoa doente. Se você pensa habitualmente no fracasso, você irá produzir o fracasso. Se você pensa habitualmente de forma negativa, você irá produzir resultados negativos. Nós nos tornamos o que nós habitualmente contemplamos. E isso é uma coisa muito perigosa. Se você contempla o desastre, então irá produzir o desastre. Certa vez, eu estava em Londres, Inglaterra, e uma manhã eu me levantei, fui tomar café e ler o jornal, como sempre faço. Eu li no jornal a seguinte manchete: "Morta por 30 anos de pensamento." Era a respeito de uma tenista chamada Jane G.E.M. Gilbert. E quando era uma menininha, ela foi certo dia com a mãe ao dentista. E a mãe estava sendo operada pelo dentista quando teve um ataque cardíaco e morreu na cadeira do dentista. Daquele dia em diante, a pequena Jane não queria mais ir ao dentista. Mas o dentista não teve nada a ver com a morte da mãe. Ela deve ter tido um ataque cardíaco, talvez por estar com medo, e aquela tensão a matou naquele momento. E durante 30 anos, Jane não conseguiu ir ao dentista, porque ela sabia que se fosse iria ter um ataque cardíaco e morrer. Mas finalmente seus dentes ficaram em tal condição que ela teve que ir ao dentista. Então ela foi conversar com o pastor, e com o seu médico, e com a irmã dela, e com todo mundo que ela conhecia. E o pobre dentista devia estar morrendo de medo. No mesmo instante que ele colocou a broca em seu dente, ela morreu de ataque cardíaco. E o jornal dizia que ela morreu por 30 anos de pensamento. Ela morreu por causa dos 30 anos de contemplação do desastre. E esse é um caso extremo, eu concordo. Mas faça um exame de sua consciência. Onde você está agora? E tente perceber o que tem contemplado nos últimos 25 anos. Se você for alguém que pense que a vida é boa, então ela deve ser, e você esteve pensando corretamente nos últimos 25 anos. Mas se sua vida não é boa, então você precisa saber que deve ter escolhido uma imagem errada. Se você pudesse fazer uma imagem mental e pendurá-la na parede, como ela seria? Isso é uma coisa para você pensar. Como você se sente a respeito da sua vida até agora?
Você está geralmente satisfeito de como as coisas vão indo? Se tudo fosse continuar exatamente como tem sido agora, isso seria bom para você? Você ficaria satisfeito de ter o mesmo tipo de situação para o resto de seus dias nesse mundo? Ou você tem um sentimento dúbio de que as coisas poderiam ser melhores? Seriam melhorias que deveriam ser feitas para que sua vida ficasse mais completa, mais confortável, mais excitante, mais prazerosa, mais positiva, mais bem-sucedida? Mas, seja lá o que for significativo para você, faça essas perguntas a si mesmo de vez em quando, só para ter certeza de que está no caminho certo. Uma outra estratégia é conseguir mais revitalização. Dr. Peel sempre falou sobre a necessidade de trazer imaginações positivas para a mesa do café. Assim, o dia começaria com boas promessas, ao invés de aborrecido e improdutivo. Conheço alguém que faz esse jogo todas as manhãs. Cada membro da família deve chegar à mesa do café com pelo menos um bom pensamento sobre o dia que começa. Poderia ser algum evento especial que vai acontecer, ou algum projeto que precisa ser trabalhado, ou uma ideia para tornar o dia melhor. Um tem 5 anos de idade, preciso dizer, e ele vai viajar com os colegas do jardim da infância, e o de 10 anos de idade pode decidir que vai tirar as folhas do chão para a vizinha do lado depois da escola. Uma ideia positiva para aquele dia pode ser um simples sorriso para alguém que precise, ou quem sabe planejar um churrasco no quintal para o jantar. O ponto é que a família toda fica sempre pensando nas coisas boas que cada um quer, ao invés de transformar em duelo as reuniões de família ou de ficar pensando no dentista ou outros desafios da vida diária. Dr. Peel tem uma outra história sobre a diferença que pode fazer a sua atitude no café da manhã. Deixe-me contar a vocês sobre um homem e o que aconteceu comigo. E para quem a vida mudou drasticamente. Ele disse qual foi o segredo para a minha mudança. E então eu mudei a atitude e ao invés de começar o dia com apreensão, começaria o dia com antecipação. Durante anos, ele disse, eu tive que admitir que, quando meus olhos abriam e que um novo dia estava chegando, o primeiro pensamento que eu tinha era que alguma coisa horrível ia acontecer durante aquele dia. Que problema terrível eu vou ter que enfrentar hoje? Ele disse, eu devo dizer que, por eu ter começado o dia daquela maneira, eu consegui aquilo que eu estava procurando. E é claro que é dessa forma que tudo acontece. Você vai ter aquilo que estiver procurando. Aquilo que você projeta em sua mente como uma possibilidade, se houver continuidade, é como se já fosse um fato. Mas então, ele disse, eu devo muito à minha mulher. Certa manhã, estávamos tomando café. E eu estava com a postura negativa que estava acostumado. Antes de qualquer coisa, eu fiz a minha declaração inspirada para a minha mulher. Com certeza, hoje vai ser um dia horrível. Então, disse ele, eu peguei o jornal e não gostei de nada que eu li. E enquanto tomava café, eu atormentei minha mulher, dizendo como esse mundo vai indo para a escuridão. Ela tinha ouvido isso de mim durante muitas manhãs, e ela não acreditava, mas eu sim. Mas, nessa ocasião em especial, minha esposa ligou o rádio e pôs num programa religioso. E o homem, com aquela voz feliz e forte, dizia, amigos, agradeçam a Deus por esse dia. Vai ser um dia maravilhoso. Ele leu 2 passagens da Bíblia. Uma foi algumas linhas do Gênesis. No princípio, Deus criou. E o outro texto foi do Salmo 117. Este é o dia que fez o Senhor. Passemo-lo no regozijo e na alegria. E o homem disse, desliga isso aí, esse camarada me deixa nervoso. E ela disse, mas é exatamente disso que você precisa. E se você me ama, eu gostaria que fizesse alguma coisa por mim.
E ele disse, claro que eu amo você, o que quer que eu faço qualquer coisa. Então ela disse, bem, então, quero que você repita comigo 3 vezes esses 2 textos. E depois, quero que você me diga, nós vamos começar esse dia com muita esperança. E só então você vai para o trabalho. E se puder pensar nisso, repita esses textos durante o dia. Bom, ele disse, eu faço qualquer coisa por você. E talvez isso até faça sentido. Eu sei que esse mau humor que eu espalho acaba voltando para mim ainda mais intenso. Então ele disse, vou começar o dia com essa esperança. Mas você sabe que não dá para mudar um hábito do dia para a noite. E eu ainda tenho atitudes de negativismo e derrota. Mas isso resultou num dia muito melhor. E eu quis fazer o mesmo no dia seguinte. E assim por diante. Minha vida mudou porque eu mudei da preocupação para a esperança. O segredo é esse. Considere cada dia como um novo começo. O velho ditado que diz que hoje é o primeiro dia do resto de sua vida é muito verdadeiro. Ou que o seu ontem acabou na noite passada. Pense na escuridão como uma vassoura que limpa as coisas sujas e possibilita que você comece novamente a cada novo amanhecer. Esse é um presente maravilhoso que nos deram. A oportunidade de um novo dia para fazer o certo. Agora vamos dar a você 5 passos que Dr. Phil sugeriria que você usasse para focalizar o seu pensamento e penetrar na força de sua imaginação. Quando você faz isso, você descobre que começa a visualizar as suas metas e faz o seu dia brilhar com a esperança do sucesso. Passo número 1. Faça um quadro de avisos com as suas metas. Junte imagens, faça desenhos ou tire fotografia daquilo que você visualiza para você mesmo. Mantenha-os em um lugar onde possa ver diariamente e assim as imagens ficarão frescas em sua mente. Passo número 2. Quando você sabe precisamente o que você quer realizar, dê ao projeto todo o pensamento, aspiração, esforço e inovação que você puder. Em outras palavras, trabalhe duro para realizar o que você quer. Nada é tão fácil quanto parece. Você pode encontrar desafios e, enfrentando esses desafios, você irá tornar a realização mais alegre e intensa. Porque se não quiser esforçar-se em seus projetos, seus sonhos nunca se tornarão realidade. Passo número 3. Não pense nunca em desistir. Essa não é uma opção. O tempo que leva para atingir uma meta é insignificante se pensarmos em tempo de universo. Não tente querer que aconteça em uma semana algo que leve 1 ano e não desanime se esse ano tornasse 2 ou 3. Irá acontecer se tiver que acontecer e se você acreditar totalmente. Passo número 4. Separe um tempo todos os dias para repensar, revisualizar e reimaginar a sua meta. É normal estipular algumas metas ao mesmo tempo, mas procure segurar bem as suas ideias, mantenha-as reais. E passo número 5. Não tenha medo de pedir ajuda para o seu Criador. Ninguém pode realizar alguma coisa sozinho por muito tempo, mas com fé em você mesmo e em Deus, nada será impossível. Quando você der 5 passos para o sucesso através da imaginação e da fé, descobrirá que aparecerão novos horizontes e aquilo que parecia impossível se tornará atingível. Dr. Phil falou sobre isso com perfeição. Então, o princípio psicológico espiritual é... Você precisa querer alguma coisa, com muita intensidade. E então, você precisa saber como descrever com precisão e em detalhes. E daí você dê tudo o que puder. Um trabalho duro, mas com uma crença muito forte. Quando William James disse que o primeiro e mais importante fator para iniciar cada projeto é acreditar nele. Isso foi dito anos atrás pelo presidente da Universidade de Chicago, que disse: sem crença, você só poderá ser um fracassado ou um medíocre. Esse é o final do lado B. Para ouvir esse lado novamente, volte a fita para o início. Para ouvir de novo o lado A, vire a fita agora.